queridos, né? Sejam todos bem-vindos, os homens, as mulheres, né? Dessa nossa egrégora. Então, hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que é pertinente para todos nós, né? Homens e mulheres, que é a cura do feminino. Esse chamado que vem do nosso ventre e do nosso coração não é só das mulheres, olha só. Esse chamado ele vem dos homens também, porque eu não tô falando de cura das mulheres, apesar de que meu público aqui é 90% mulher, né? Mas eu tô falando da cura do feminino e eu vou falar muito hoje da cura do feminino, né? Porque a cura do feminino ela tá em nós, seres humanos, homens e mulheres. Oi, Daya, seja bem-vinda. Vivi, que legal, olha só, Carla, sua linda, seja bem-vinda. Então, minhas lindeusas e meus lindeusos que estão aqui, antes da gente falar sobre aquilo que eu postei lá, né, por que a solução dos nossos problemas está na cura do feminino? A gente precisa refletir um pouco sobre várias mulheres, né? Alguns homens também vêm me questionando, mas assim, muitas mulheres vêm me questionando sobre esse equilíbrio dessa polaridade dentro de si, né? E por isso eu pedi para vocês pegar papel e caneta, porque hoje a gente vai falar de assuntos profundos. Eu vou fazer vocês aqui entrarem no momento de reflexão, né, sobre não só sobre esse momento que a gente está vivendo, mas vamos aproveitar para a gente fazer essa mudança interna, essa tomada de consciência, né? Principalmente em relação a nós mesmas e em relação às nossas relações com o mundo e com as outras pessoas. E eu vou trazer aqui algumas perguntas para vocês antes de eu responder definitivamente aquilo que eu vivencio, aquilo que eu penso sobre a cura desse feminino, né? Primeira coisa que eu quero pedir para vocês aí, pessoal, vocês reconhecem no seu dia a dia, mesmo aqui que a gente tá junto falando, vocês reconhecem aí em vocês as polaridades de vocês, o que é masculino e o que é feminino, o que se manifesta no seu dia a dia de masculino e de feminino, vocês conseguem identificar essas polaridades? A primeira coisa para a gente entrar nesse caminho, a primeira reflexão para a gente entrar nesse caminho da autocura e da autoconsciência é: para de ficar no automático, volta um pouquinho para si, respira aí. Qual é a polaridade que eu utilizo mais no meu dia a dia? Né, Paty? Às vezes, porque a gente bota nesse piloto automático e quando vê, se foi aí, né? A polaridade às vezes está no masculino desconstruído, desconectado, pode ser que esteja até num feminino também desconstruído e desconectado, e assim a gente vai levando no piloto automático e fica difícil da gente fazer a mudança que a gente quer, né? Porque esse piloto automático, a gente vai acessar o que nesse piloto automático? A gente vai acessar a nossa inconsciência. Então, essa é uma pergunta que eu faço para vocês agora, nesse momento. No seu dia a dia, qual é a polaridade que está mais vindo à tona, que está mais manifestada? Outra questão que a gente vai trabalhar muito hoje é: por que é importante curar o feminino em todos nós, homens e mulheres? E os homens também se beneficiam dessa cura? O que vocês acham aí? Porque assim, o movimento das mulheres está incrível em relação à sua própria cura, né? E vocês acham que os homens também estão se beneficiando desse nosso processo de autoconsciência, de cura, de busca toda? Sim, né? Aqueles que se colocam à disposição da sua própria cura também, é isso aí. É isso aí. E uma outra pergunta que tá vindo muito, muito forte, assim, e várias vezes, né, no decorrer da minha conversa aí com a mulherada é: Manu, da onde tá vindo tanta dor e medo? Né? E aí, diga-se, entre aspas, né, ansiedades, depressões, desequilíbrios até psicológicos, né, emocional vindo à tona. Por que tá vindo tudo isso? Da onde vem tanta essa dor? Da onde vem tanto esse medo?
né? O medo do quê? Vários tipos de medo. Esse medo vem camuflado em várias questões, em vários momentos da vida da gente. A gente vai conversar sobre isso também. Um outro questionamento que a gente vai falar é por que nós estamos tão desconectadas e tão desconectados de nós mesmos. Por quê? E como a gente vai se reconectar de volta com esse poder? A gente fala muito de empoderamento pessoal, de empoderamento feminino, né? De estar empoderada. Então, como a gente vai fazer? Hoje eu vou trazer aqui, né, alguns insights de como a gente vai se reconectar com esse poder que nós temos. E olha só o que está acontecendo. Isso, Sema, com certeza o masculino muito mesmo. Ele se beneficia muito, né? Porque a partir do momento em que nós mulheres conseguimos resgatar esse feminino, a gente traz esse masculino para o lugar dele também, né? A gente vai falar muito sobre isso também. Então, gente, olha só, muitas mulheres e muitos homens também, os homens estão vindo junto, mas muitas mulheres estão sentindo que não sabe de onde vem, né, esse chamado de querer buscar. Então a pergunta que elas me fazem é assim: por que eu sinto esse chamado tão forte de participar desses movimentos que eu nem sei o que é, eu nem sei o que fazem aí nesses movimentos, nesses círculos? Quando as mulheres se encontram, eu sinto de estar nesse lugar, mas eu nem sei o que é que acontece aí. Então a gente vai falar sobre esse chamado também, né? E também a gente vai falar sobre a importância, o que acontece nesses movimentos e qual que é a importância da gente participar, né? Desse movimento todo, a gente chama de sagrado feminino, né? Mas é um modelo de movimento novo, dessa nova psicologia feminina que está surgindo aí para a gente tomar um rumo diferente na nossa vida e depois para transformar o planeta de uma forma geral, né? E aí, como participar e me engajar nesses conhecimentos e movimentos? Eu trouxe esse questionamento porque muitas mulheres me chamaram em inbox e me pedindo: Manu, como eu faço? Como eu entro? Como que acontece tudo isso? Eu tô sentindo vontade de estar, mas eu queria me engajar mais, porque eu estou vivendo num mundo onde eu não consigo mais entender as pessoas e as pessoas também não conseguem me entender. Então, esses são os maiores questionamentos que desses últimos tempos estão vindo, né? E a gente faz essas reflexões profundas dentro dos nossos movimentos. E aí eu quero trazer para vocês também. Oi, Beth, seja bem-vinda. Então, minhas queridas e meus queridos, quem tá pela primeira vez aí ouvindo esses assuntos, diz eu aí que eu quero saber como vocês estão recebendo essas informações, porque a gente vai dando uma aprofundada aqui, né? Mas antes eu queria tocar nesse assunto realmente, né? Quando a gente se refere ao sagrado feminino, ao sagrado masculino, a gente está se referindo a qualidades energéticas, sabe? Muito mais do que essa questão de homem e mulher. Então, quando eu falo em sagrado feminino e sagrado masculino, são essas energias, essas polaridades que tem dentro da gente, né? E que nós vivemos num mundo aqui de dualidade, né? São indispensáveis à nossa vida, então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, toda a nossa vida, toda a criação, toda a manifestação nossa de vida, ela se dá pelo resultado dessa interação dessas duas polaridades, que são polaridades opostas e complementares, né? Então, todo mundo conhece, ou quem não conhece aí, são as energias Yin, que regem a energia feminina, e Yang, que rege a energia masculina, né? Só que o que acontece? Claro que às vezes quem se identifica mais com a energia Yin são as mulheres, que são as guardiãs desta força, vamos dizer assim. E a energia Yang, ela está mais presente nos homens, que são os guardiões dessa energia Yang, né? Dessa energia masculina. Só que olha só, que o que realmente importa para nós, né? É como essas duas energias elas estão sendo manifestadas, e antes de manifestar, elas estão sendo alquimizadas dentro da gente,
né? Como elas interagem dentro da gente. Então, isso é que é o importante para a gente conseguir realmente aquele tão sonhado equilíbrio, que eu já vou dizer para vocês que não devem ser equilibradas essas energias yin e yang. Porque essas energias equilibradas dentro da gente, elas vão despolarizar. Simplesmente elas não vão existir. Então, olha que conceito interessante aí de yin e yang. Essas energias, elas precisam fazer a sua dança dentro da gente. Então, enquanto o yang tá aqui, o yin desce. Enquanto o yin tá mais manifestado, o yang dá espaço pro yin, entende? Então, tem que ter uma dança aí. E aí que o bicho pega, né? Porque essa dança aí não é fácil a gente fazer, não. Principalmente quando a gente coloca no piloto automático a nossa vida, né? Então, é a partir dessa interação que há a manifestação do nosso ser aí fora. Então, fiquem ligados aí, comecem a observar no dia a dia de vocês como vocês fazem essa dança, ou se isso não é dança, se isso é uma imposição de energias, né? Então, assim, compreender, respeitar, buscar essa interação e essa integração harmônica entre essas energias é o ponto fundamental para a gente conseguir encontrar essa plenitude, esse equilíbrio energético que a gente tanto busca na vida, né? A gente precisa fazer dentro para o nosso planeta conseguir harmonizar. E aí a gente vê por que o caos impera lá fora. Então, em vez da gente olhar lá para fora, a gente precisa olhar para dentro de nós e reequilibrar aquilo que a gente vê fora, porque aquilo ali é simplesmente o espelho, né? Então, além de estar equilibrando essas polaridades dentro da gente, a gente automaticamente vai começar a equilibrar as nossas relações, né? Que eu gosto muito de falar sobre relações. Bom, partindo do pressuposto de toda essa dinâmica aí, a gente tem que voltar um pouquinho na história e entender que, gente, isso há pelo menos 6.000 anos, quem está regendo a humanidade inteira é essa energia que a gente chama de patriarcado, no qual é essa polaridade masculina mais exacerbada em nós, homens e mulheres. Então, olha só, o que é natural que aconteça agora nesse momento para fazer esse equilíbrio no nosso planeta? É natural, né, que a gente busque de uma forma bastante ativa, que é o que está acontecendo agora, resgatar essa essência do feminino para a gente fazer o quê? Encontrar esse equilíbrio dessa dança, dessas polaridades. Por isso, esse movimento grandioso que está acontecendo, dessa busca desse feminino por homens e mulheres. Então é isso, né? Pensam, 6.000 anos só nessa energia masculina exacerbada, nesse lado desconectado, tá acontecendo tudo isso. Então as pessoas, elas estão sentindo, né? Quem não tem consciência, é por isso que eu gosto muito de trazer essa consciência. Quem não tem consciência tá sentindo de buscar essa energia feminina. E quem já tem consciência sabe que se não encontrar esse feminino, curar dentro de si, com certeza a tendência é cada vez mais se distanciar de si mesma, né? Lembrando que a gente está num plano de dualidade, né? Então, o que acontece? A gente precisa dessas duas partes. Só que ao a gente excluir esse feminino e exaltar essa polaridade masculina, o que acontece? A gente manifesta não apenas esse polo masculino, né? Como a lógica, a objetividade, a coragem, a iniciativa, a ação prática, a determinação, mas o seu polo negativo, né? Que daí o que acontece? A sombra vem nessa força, que é o que é a sombra desse masculino? São as guerras, o individualismo, a competitividade, a indiferença, o autoritarismo, o egoísmo e aí vai, né? Então, gente, a gente tá vendo escancarado na nossa vida o retrato desse masculino distorcido, desse masculino distanciado dele mesmo também. Entende como não é só as mulheres, é os homens, é as mulheres com esse masculino também distorcido dentro. Então é uma loucura. Por isso que tá do jeito que tá. Conseguem perceber e começar a entender como funciona a dinâmica da nossa vida? Então não há como curar
esse masculino sem integrá-lo a essa outra parte. Não há como curar o feminino sem integrar a sua polaridade masculina. Olha que linda, é por isso que o meu objetivo é a gente curar as nossas relações. Porque essas nossas relações dentro da gente que estão feridas e machucadas, percebe? Né, Pati? Ah, que legal! Como é que tá sendo para vocês isso? Estão conseguindo perceber? Faz sentido isso para vocês? Vão comentando aí. Então, quando a gente se desconecta desse feminino e das suas manifestações, então o que é esse feminino? É a nossa própria intuição, é a nossa sensibilidade, essa fluidez das águas, essa conexão com os ciclos da terra e da natureza. A gente cria o que na nossa vida? Um grande desequilíbrio. E aí o que vem? Vem o desequilíbrio energético, que a gente está toda hora precisando equilibrar os chakras, né? Mas o que adianta equilibrar os chakras se a gente não consegue ter essa percepção? Então o que acontece? Desequilíbrio pessoal, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto família, enquanto sociedade, desequilíbrios ambientais vindo à tona. Olha só como é sério esse assunto. Realmente, então assim, viver muito nesse masculino desconstruído e não dar atenção para esse nosso lado intuitivo, sensível. Por quê? Porque lá fora isso não é importante, não é mesmo? Então, essa interação entre essas polaridades yin e yang é o que nos mantém de pé, é o que nos mantém viva, vital. Porque vamos fazer uma metáfora aí com a respiração. É a mesma coisa. A respiração, inspira, expira. É o movimento yin para dentro, é o movimento yang para fora. Já pensou se a gente só inspirasse? Vivesse só no feminino? Já pensou se a gente só expirasse, vivesse só no externo, no masculino? Nem vida não existiria. Percebe como isso está interagindo com você? É isso que vai garantir essa continuidade da nossa vida, da gente ir para frente, da gente viver aquilo que a gente precisa viver com vitalidade, com essa ânsia de crescer cada vez mais. É esse equilíbrio, é o inspirar e o expirar a vida na gente, que é essa dança do yin e o yang, né? É lindo ou não é? Isso. Bora lá colocar e manifestar isso na nossa vida, né? Esse conhecimento todo. Então, olha só. E aí aquela questão que se os homens se beneficiam, aí é que tá. Isso nos mostra que não são só nós mulheres que somos beneficiadas com esse resgate todo do feminino que a gente está aqui colocando à disposição e querendo buscar a todo momento. Toda a humanidade, os homens, as mulheres, todo mundo, as crianças vêm aprendendo a resgatar isso também através da gente, né, que tem um pouco mais de consciência em relação a isso. Então é pela vida não só nossa, mas pela vida do planeta inteiro, né? Então o que acontece? Como que a gente cria? E eu me coloco como responsável dessa sociedade também. A gente acaba criando uma sociedade desconectada com o quê? Com o próprio coração, com a capacidade de sentir, de sensibilizar com o próximo. A gente se desconecta de nós mesmos. A gente fica vazia, né? Quanto eu ouço, nossa, Manu, eu tenho tudo, mas eu me sinto vazia. Eu sinto um vazio no peito, eu sinto isso. Por quê? Porque a gente fica buscando fora. Eu fico buscando um remédio, eu fico buscando no médico que ainda, né, são os salvadores da pátria. Vou buscar um terapeuta que ainda é o salvador da pátria. Não é. É continuar buscando fora a solução num governo melhor. Não tem, não se trata disso. Não se trata disso, se trata da gente voltar para o nosso coração, para a gente mesmo e resolver dentro. Fora é só o espelho daquilo que nós temos dentro. Então percebe no seu dia a dia o quanto você está buscando fora resolver os seus problemas, as suas questões e dores existenciais. Percebe aí aonde que você fica apontando o dedo para as coisas lá fora que não consegue enxergar dentro. Né? E aí a gente vive num mundo de quê? De excessos
e de faltas, que mostra claramente que a gente está buscando no lugar errado, né? Então, o que que é esse vazio existencial? O que que é esse vazio que eu sinto de vez em quando, né? E que Deus o livre eu ficar sozinha. Ai, como eu sinto solidão, como eu sinto vazio. O distanciamento, é a falta de nós mesmas. Simples e complexo, né? Isso. Então, gente, não tem outro caminho se não voltar para dentro. Temos que voltar para as nossas profundezas. Voltar, olha só, voltar para aquilo que não é visível. Porque a gente acredita só naquilo que a gente vê. Aí a gente vê e diz assim, nossa, que merda que tá o nosso Brasil, né? Que ruim que tá a minha vida. Tá aqui no visível. O visível só veio mostrar um reflexo. É dentro, é voltar para dentro. Tá na hora de voltar para dentro. Porque é preciso sair dessa dimensão solar externa, né? Porque o que é isso? A gente sabe que o princípio masculino é razão e o princípio masculino é emoção, é sentimento. Então, o que acontece? Por que eu não saio da razão e venho para o sentir? Então, gente, tá na hora de a gente abrir mão dessa lógica toda. Claro que é maravilhoso. Eu amo também estar nesse lugar de lógica, de razão, né? De estar no controle. Quem aí não gosta de um controle, né? Mas a gente sabe que isso não vai nos levar a um caminho de encontro com nós mesmas. A gente precisa mergulhar nesse espaço que existe profundo dentro da gente. E mulher, né? Mulher é o canal para essa imensidão. E por quê? Porque a gente guarda essa força. A gente é o portal desse universo interior. Então é urgente que se resgate esse feminino primordial. E a cura dos homens, é claro que passa por esse resgate, né? Então, por quê? Porque, olha só, os homens e boa parte das mulheres que a gente chama de mulheres modernas, contemporâneas, precisa retornar para esse lugar e reaprender, porque a gente esqueceu, né? Reaprender a fluir, reaprender a confiar, reaprender a aceitar, a receber, a ser flexível. É bem essa sensação, né, Paty? Sentir falta de nós mesmas. Exatamente. E a gente de vez em quando se pega, né? Opa! Aí quando a gente se percebe numa carência, numa solidão, num estresse, numa irritação, quem tem consciência, para tudo que eu preciso voltar para mim, não é assim mesmo? Aí tu volta para tua polaridade, para o teu centro e vai reequilibrando. Então, essa vulnerabilidade, eu falo, na nossa jornada eu falo muito sobre vulnerabilidade, porque a gente não se permite ser vulnerável. A gente não se permite ser vulnerável, por conseguinte, a gente não se permite ser aberto, a gente não se permite se entregar, a gente não se permite confiar. Então, não tem outro caminho. Então, hoje, muitas de nós mulheres, a gente precisa abrir mão, e aí eu vou tocar na ferida, né? A gente precisa abrir mão desse masculino exacerbado, que nos levou aonde? A vestir muitas armaduras, couraças. Aí a gente cria o quê? Rigidez, não só na mente, no corpo também. Quem aí tem dor? Quem aí tem dor na coluna, dor nas juntas, dor de cabeça, né? Essa é a nossa rigidez. Né? A gente cria repressão em nós mesmas. Se os outros não reprimem, porque agora o mundo tá, Deus dará, né? Ninguém reprime mais nada, então a gente mesmo se reprime, né? Então a gente começa a se autocobrar, autoflagelar, autoculpar, se oprimir, aí começam a vir os medos, as ansiedades, e aí a gente vira o quê? Aonde a gente tá? Não sei. Aí quando eu peço para as mulheres o que é ser mulher para você? Cri, cri, cri. Não sei. Eu tô desconectada. Eu tô bem longe desse feminino. Enquanto a gente não integrar esse feminino e esse masculino
e curar essas duas polaridades em nós, não vai ser possível a gente ir adiante. Olha que sério que é isso. Não sou eu que tô falando, tá? Tô aqui embasada em estudos, em vivências, em 15 anos aí de caminhada. A gente vai continuar apegada ao quê? A padrões, a formulazinhas, indo em direção contrária a esse fluxo da vida, que vai criando o quê? Isolamento e separação. E aí, onde é que a gente tá hoje? Num planeta, né? Já pensando em planeta, não só no nosso próprio umbigo, mas a gente tá num planeta povoado de pessoas solitárias. Essa que é a grande verdade. E eu não tô falando de mulheres e homens solteiros. Eu tô falando de mulheres e homens solteiros, casados, mancomunados, conjuntados. Mesmo assim, existe essa solidão. E aí a gente abre parênteses para falar sobre relacionamento solitário, né? Que dentro do relacionamento existe às vezes uma solidão mais profunda do que as pessoas que estão solteiras. Mas isso vou deixar entre parênteses porque é tema para uma próxima live, né? Tem muito assunto aqui, eu amo esse assunto. Então, minhas queridas e meus queridos, a gente precisa voltar para onde? Para o nosso coração, né? Porque é o feminino em nós, homens e mulheres, que une, que integra. Porque o feminino curado, o feminino primordial, o feminino essencial em nós, ele não se opõe a nada. Olha só que interessante isso. O feminino é abertura, o feminino é expansão, o feminino é aquele que abraça, que acolhe, que inclui. Ele é apenas amor. É o feminino que diz em nós, que desperta essa capacidade de amar. Por isso que quando eu falo de relacionamento, é esse feminino em nós que ensina a entrega, que ensina o amor, que ensina o acolhimento. E quando é a mulher que é a guardiã dessa força dessa força feminina, automaticamente é a mulher que ensina os homens a amar. Olha que lindo isso, não é? Como tá sendo aí, galera? Nossa, a gente já tá um tempo aqui, né? Vamos lá, o tempo urge, que nem diz o outro. Tá fazendo sentido para vocês? Como tá aí? Então, cabe a nós a fazer a integração desse feminino, né? Independente do gênero, porque hoje a gente já sabe que os círculos, os atendimentos aqui, muitos homens vêm procurar, vêm buscar e ficam muito fascinados com esse universo feminino que existe dentro deles e que eles nem sabiam, né? Então, fica aí a dica para esses homens virem conhecer mais esse universo feminino que é tão lindo. E vou dizer uma coisa para vocês, assim, cá entre nós, às vezes os homens são muito mais abertos do que as mulheres. É, mulherada, tem essa rigidez masculina que tá dentro das mulheres que às vezes não permite ela se abrir para uma terapia profunda, para uma descoberta mais profunda dentro de si. Aí eu fico observando, né? Eu digo, que interessante ponto de vista. Então a gente precisa resgatar esse feminino em todos nós. Mas para fazer esse resgate, aí é que tá uma das chaves. A gente precisa fazer uma desconstrução, gente. Uma desconstrução desse paradigma, né? Dessas crenças desse patriarcado que está incrustado dentro das nossas células, dentro da nossa psique. E aí o que acontece? A gente acaba cedo ou tarde adoecendo o nosso corpo, adoecendo a nossa vida e indo em direção à própria morte em vida. Essa que é a grande verdade. Então, quando os clientes e as clientes vêm, Manu, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, parece que dá 2 passos para frente, 5 para trás e tá parado e daqui a pouco fica tudo estagnado. É muita luta para mim poder vencer alguma coisa e ir para frente.
Aí a pessoa tá caminhando em direção ao quê? Só existem dois caminhos, meu povo. Ou a gente olha para frente, para a vida, né, para o futuro, para o crescimento, ou a gente olha para trás. A gente olha para a morte, olha para o passado, olha, fica mimizando aquelas dores do passado. Então, quando a vida estagna, quando você se sente perdido, quando tá dando tudo errado, é o contrafluxo. Então é imediatamente voltar para o seu centro, para o seu feminino, para a vida, né? Porque a vida representa o feminino que gera a vida dentro de nós. Começa a perceber? Então, se você está estagnada, olha aí uma grande virada de chave para vocês que estão passando por isso na vida. Retorna já para o seu feminino. Estou falando para homens e mulheres. Se estão no contrafluxo da vida, seja na prosperidade, seja nas relações, seja no trabalho, seja na espiritualidade, seja na tua porção social, sabe? Se tem algum movimento estagnado na tua vida, é o contrafluxo. Tá indo em direção à morte. E muitos de nós, isso pode chocar, e quando as pessoas vêm em atendimento, a primeira coisa que eu faço o diagnóstico é: você tá olhando para a vida ou tá olhando para a morte? Simples assim. E a pessoa vai dizer: não, mas eu tô olhando para a vida. Não, é só olhar para a tua vida manifestada para você ver em direção que você tá indo. E aí eu faço essa pergunta para você: em que direção você tá indo? E aí vem aquela perguntinha: Paty, por onde começar essa reconexão com o feminino? Já tô chegando aí, aguenta firme aí, espero que não caia a nossa live. Não, ainda temos um tempinho, tá? Porque eu tenho vários questionamentos antes da gente chegar nessa reconexão, pra gente poder realmente entender o que é essa reconexão. Mas a gente chega num ponto agora que a gente não vai conseguir reconectar se a gente não olha para isso aqui, ó. Olha essa questão: de onde vem tanta dor e medo, Manu? Então, agora vocês já começam a perceber que talvez esse seja o motivo de tantas mulheres não quererem olhar para o seu feminino, não quererem ocupar esse lugar. Entendeu por quê? Porque existe muita dor, gente. Lembra? 6.000 anos. Então, há muito tempo a gente vive nesse exílio do feminino que a gente chama aqui dentro, né? Então, existe muitos resquícios dessa escuridão toda dentro de nós mulheres, porque a gente conhece a história, a gente sabe da história, a gente já sabe o quanto nós mulheres fomos rechaçadas, amaldiçoadas, subestimadas, queimadas, abusadas e aí afora, né? Então essa dor, ela tá latente no nosso inconsciente e se manifestando realmente na nossa vida. Como que essa dor se manifesta na nossa vida? Com relacionamentos abusivos, com vida medíocre, né? Ah, mas tá ruim, mas tá bom. Ninguém assume seu poder porque tem que pagar o preço, né? Então, o que acontece? Ninguém nem sabe qual que é a minha missão. Então, assim, se você não está conectada com a tua missão de vida, você está indo para onde? O que você tem dentro de você que você ainda não assumiu o seu poder? Medo, dor. E aí tem que fazer uma busca profunda e um mergulho profundo, como eu falei antes, para a gente ver qual é essa dor, ver de onde vem esses medos, né? Só que não é todo mundo que tem essa coragem. Precisa ter coragem para olhar, primeiro olhar, depois acolher toda essa história. Só que, gente, hoje, né, a gente já tem condições de habitar um lugar amoroso dentro da gente, mesmo com todas essas dores, e olhar amorosamente para dentro da gente, para toda essa dor e sofrimento. Chegou o momento, não tem mais como fugir. A gente mesmo tá vendo dentro da nossa vida o quanta coisa, o quanta frustração, o quanta tristeza, o quanta incapacidade a gente sente. Então, assim, ó, chegou o momento da gente olhar para tudo isso e resgatar
todo esse nosso poder, homens e mulheres. Tá na hora da gente fazer essa junção dentro da gente. Não tem mais como a gente ficar no mimimi, ai, não quero olhar. Ai, mas tá bom aqui, porque vai doer. Vai doer cada vez mais. Entende? Então, esse lugar amoroso dentro da gente, ele tá ali. Só que muitas vezes a gente fica mimizando nesse lugar de dor e aí o que que acontece? Por isso que tantas mulheres, elas sentem o chamado dessa busca de cura das suas feridas profundas, né? Porque a gente sabe que muitas vezes é difícil de ir para esse lugar do feminino. Só que chega uma hora em que tá doendo tanto que não tem mais para onde fugir. Aí a gente chama de fundo do poço, né? Só que você pode olhar para o seu poço sozinha, orgulhosa, sem pedir ajuda para ninguém. Eu tô falando isso de mim, né? Porque eu fiz muito isso. Ou você pode, né, pedir ajuda, auxílio para quem já fez essa caminhada. Gente, hoje em dia tem um terapeuta em cada esquina. Vamos combinar que tá maravilhoso pra gente buscar ajuda hoje, não tá? Hoje, comparado a 10 anos, nem vou muito longe, 10 anos atrás, hoje tá maravilhoso. Só não tem ajuda quem não quer. Só não vai olhar, não vai crescer, não vai evoluir quem não quer. Entende? Ou tá olhando para essa dor muito profunda e não consegue. E aí eu digo não consegue entre aspas, né? Porque a gente já sabe que a gente consegue tudo que a gente quer. Mas muitas vezes a gente se auto-sabota por não estar nesse lugar de amor dentro da gente. E por que estamos tão desconectadas? Essa é uma outra questão. Mari, sim, fica muito leve com a ajuda, né? Ah, tu sabe, a Mari aí, minha cliente, né? Sabe que de vez em quando a gente tem que dar umas, umas chacoalhadinhas, meu jeito amoroso e lindo de ser, né, Mari? Mas isso faz parte do processo de cura. E a gente tem ferramentas incríveis aqui que fazem auxiliam nesse processo da gente olhar para as nossas dores com amor, né? E por que que a gente está tão desconectada então? Agora vai ficar mais claro da gente entender, né? Dessa desconexão toda. Porque a gente aprende o quê? Que o masculino tem mais força, que o masculino tem mais poder, que o masculino tem mais autoridade. E que é um lugar menos dolorido dentro de nós se a gente for para esse masculino. Isso é o que eu ouço dia a dia. E aí eu digo para vocês, lê do engano, mulherada e gurizes. Lê do engano. Todos nós estamos experimentando a dor de estar nesse lugar de luta, de guerra, de violência, desse masculino desconectado, desse masculino desfragmentado, desequilibrado e distanciado desse feminino. É isso que a gente está vivendo. Então, a gente precisa reaprender a se conectar com essa força criativa, geradora. É tanta sabedoria que tem nessa força, é tanta beleza que quando a mulher chega nesse lugar, ai, por que eu não vim antes pra cá? É isso que eu ouço a todo momento, mas até chegar a gente precisa fazer um trabalhinho aí de quebrar murinhos, por isso que às vezes eu sou muito enfática, né? Eu sou muito incisiva, porque eu preciso falar com o ego, né? Eu preciso falar com esse lugar que não quer mudar, que não quer transformar. E aí, que é esse feminino, que é urgente a gente ressignificar essas feridas, curar esse feminino, né? De uma vez por todas, porque a gente, como eu falei pra vocês, a gente não quer mais ficar anos em terapia curando o feminino. A gente precisa curar o feminino e já começar a curar um ao outro e viver uma vida, gente, uma vida que a gente merece. Né? Uma vida sem tanta essa dor. Agora a gente tem essa oportunidade. Só que tem um preço a pagar. Então a gente precisa passar pela forja do fogo, sim. A gente precisa passar pelo eu chamo de oceano das dores emocionais. A gente precisa passar por essa instabilidade e impermanência do ar e soltar o controle, né?
E a gente precisa passar pela escuridão fria e profunda da terra, minha gente. Porque nada é que nem diz um professor meu, não existe almoço grátis. A gente tem que pagar o preço. E o preço é esse, a gente quer se tornar adulto saudável, a gente tem que pagar o preço. E não existe paraíso aqui na Terra, não. É muito trabalho. Existe felicidade, existe alegria, sim, mas a gente paga o preço por isso, né? A gente que se torna adulto, a gente sabe que o preço é alto, mas é valioso, vale muito a pena, né? É desafiador, gente. Esse caminho de volta para nós mesmos, é necessário a gente sair dessa zona de conforto e crescer, virar adultos responsáveis por nossas escolhas. É desafiador e eu digo uma outra palavra. A palavra que me vem agora, isso é insano. É insano, gente. Esse caminho de busca interior, é por isso que a gente precisa de ajuda, é por isso que a gente precisa de um mestre, de uma mentora, porque você olhar para essas dores, olhar para tudo isso, é realmente sair da casinha. É sair daquela caixinha da zona de conforto que a gente é acostumado, né? Mas eu digo para vocês que vale a pena se jogar nesse abismo de nós mesmas. Esse é o caminho de reconexão, Paty, você que me pediu. É o caminho de reconexão. E pode ser amoroso. Só que você precisa escolher ser por amor e não pelo sofrimento. Você pode olhar para tudo isso de um lugar de puro amor, sim. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente pode sim, porque a dor nunca vai sumir de dentro da gente. Mas o sofrimento, ele é opcional. A gente pode olhar para essas dores, eu tenho as minhas dores, eu reconheço elas. No entanto, isso vira força. Porque eu parei de sofrer. Eu parei de sofrer e comecei a olhar com mais amorosidade. Por isso que um dos pilares que eu trabalho é o amor próprio. Porque a gente tem que achar esse espaço amoroso dentro da gente pra gente fazer e ter coragem de fazer esse mergulho aí. E então, mulheres e guris, depois de tudo isso, existe um lugar de poder, sim. Só que é um poder feminino, dentro de homens e mulheres. É um poder amoroso, é um poder pacífico, é um poder sutil, é um poder generoso e acolhedor. Que, gente, vamos combinar, né? Todo mundo merece estar nesse lugar. Bem no fundo, todas nós buscamos esse lugar. Só que quando eu peço assim, o que você veio buscar na terapia? Ah, não sei, quero resolver meu relacionamento. Não é. É esse lugar mais profundo, de acolhimento, de amor dentro de você. Entende? Como, Paty, olha essa, como se reconectar com esse poder feminino? E aí? Diz aí o que vocês acham? Numa palavrinha só. Vou dar uma dica, uma palavrinha só. Para se reconectar com esse poder feminino. Vou dar uma pausa aqui, falem aí, escrevam aí. O que vocês acham? Vai lá, gente, tô esperando vocês. Qual que é a palavra de reconexão com esse poder? Esforço, empenho, dedicação? Não, não é isso. No decorrer do caminho, aí é que tá. Essas palavras, esforço, né? Luta, o que é? É ainda esse lugar do masculino. Amor próprio, mas para chegar no amor próprio, que é a base de tudo, como que você vai se reconectar com esse poder feminino? Libertação, primeiro você tem que ter isso para depois se libertar. Tomar consciência é um dos passos. Amor, e para achar o amor dentro, vou te dizer que primeiro precisa dessa palavrinha mágica.
Então, é uma palavrinha, gente, aceitação, olha só, é uma palavrinha que vai abrir todas as chaves disso aí que vocês falaram. Sem essa palavrinha, vocês não vão conseguir se libertar, vocês não vão conseguir amar, vocês não vão conseguir nem aceitar. Sabe qual que é a palavrinha dessa reconexão com esse poder todo que todo mundo quer? A palavra é permissão. Permissão é a palavra, mulheres e rapazes. Permita-se entregar a algo divino, selvagem, essencial que existe dentro de você. Permita-se deixar conduzir por alguém que já trilhou esse caminho. Permita-se confiar. Permita-se se entregar para a vida. Permita-se viver algo extraordinário na tua vida. Permita-se sair desse lugar que você tá agora. Vai além. Esse feminino tá além daquilo que você construiu em tua mente. Esse lugar tá muito além. Então, permissão é a palavra-chave, mulherada. Permita ir além. Esse feminino é muito mais do que aquilo que você vive hoje. É muito, mas muito, mas muito mais. Então, você tem que permitir acessar. Você tem que permitir integrar tudo isso que a gente falou até agora. Você tem que permitir reconhecer e reconectar com essa essência. Essa essência, ela é pura inspiração. Ela é o amor personificado. Ela é essa feminilidade consciente. Ela é a expressão de Shakti, que é a divindade feminina. Ela é essa energia primal, profunda e divina que existe dentro de ti, que existe em você. Agora você não consegue ver porque eu tô aqui cheia de filtro no Instagram, né? Mas quando você olha no olho de alguém, você olha fundo no olho de alguém, você consegue enxergar essa energia primal, essa energia primordial. Deixa eu chegar pertinho de vocês aqui. Quando você tá conversando com alguém, olha no olho. Você vai se conectar com a essência daquela pessoa. Você vai sair desse ego, você vai sair dos medos, das mentiras e você vai conseguir se entregar. Esse é o caminho para você encontrar esse feminino. Entende? Que tá muito além, porque a primeira coisa que a gente manifesta é o que? A mente, né? A gente julga, a gente deixa o ego, os medos, as ansiedades vir, isso tudo é a superficialidade, como eu digo, é viver na periferia da vida. Então, essa palavra, fiquem com vocês, anotem, coloca bem grande onde você tá, permissão. Eu permito me abrir e me entregar para a vida. E aí o teu feminino vai vir com tudo. Teu feminino vai te entregar porque você tá receptiva a tudo que o universo tem para te dar. E eu não tô falando só das coisas boas, eu tô falando que quando vem algum desafio na tua vida, você diz assim: eu confio na vida mesmo assim. Isso é estar conectada com o teu feminino. Isso é estar, olha, eu chego a ficar até arrepiada. Isso é estar conectada com a tua força, porque nada vai te abalar se você tá em ti. Então você vai passar os desafios, todos nós temos desafios. A gente é ser humano, a gente tem as nossas falhas, mas quando você tá conectada com o teu feminino, nada vai te abalar. Porque você se entrega, você não tem medo nem da morte, você não tem medo da miséria, você não tem medo de nada que aconteça com você, porque você sabe que esse feminino é puro amor. E para chegar nesse caminho, nesse lugar, a gente precisa ultrapassar essa zona de medo, essa zona do conforto, né? Que tá ruim, mas tá bom. É se jogar no abismo, como eu falei, de si mesma.
né? E por que então, agora vem aí, ó, o porquê então que é importante participar desses movimentos das mulheres? Porque, gente, é nesse lugar que você vai encontrar a segurança, o apoio, a compreensão, o amor suficiente para você mergulhar e se entregar em si mesma. Você vai trilhar o teu caminho da transcendência, da transformação e dessa reconexão consigo mesma, porque esse é um lugar de sacralidade, de colo, de acolhimento, de apoio, que você vai se sentir segura para começar a manifestar a sua essência, aquilo que você é de verdade. Então, assim, porque nesse lugar sagrado é fácil de transformar, é fácil de transcender, você não precisa ficar usando máscaras. É nesse lugar que você vai conhecer uma nova forma de viver e existir. Porque vou dizer para vocês, é um universo paralelo, eu chamo assim, esse universo do sagrado feminino. Pelo menos esse que eu estou vivendo. Então, é nesse lugar que você vai viver, você vai sentir e você vai experimentar de verdade na pele a magia e a liberdade de ser mulher. É nesse lugar que você vai ter a oportunidade de se alinhar e manifestar com o todo potencial feminino que você tem dentro de você. E aí, Manu, como que eu faço para me engajar, para participar desses movimentos? Então, gurias e gurizes, é o seguinte, esse movimento, ele tem 3 níveis, tá? Dentro dessa proposta que eu venho conduzindo no desenvolvimento feminino, ao longo desses 15 anos, eu identifiquei que são 3 níveis que existem dentro desse movimento. Então, o primeiro nível, que muitas de vocês já participam, é esse movimento da Tenda da Mulher, né? Que a gente tem na comunidade do WhatsApp e do Telegram, que são conteúdos diários introdutórios a esse universo feminino, porque vocês podem perceber que às vezes é muito diferente daquilo que a gente vive lá fora. Então a gente precisa introduzir alguns conceitos, alguns conteúdos. Aí as mulheres vêm me questionando: nossa, Manu, mas fazer isso eu não tenho tempo, não consigo, é muito diferente do meu mundo, por isso precisa passar por esse nível 1. Né? Aí as mulheres vêm me trazendo seus conflitos, né, as dificuldades de ser mulher, a gente vai conversando, vai trocando uma ideia, e aí você vai sendo introduzida nesse caminho do feminino sagrado, da potência primal da mulher. Aí tem o nível 2, né? O nível 2 dentro desse caminho são os atendimentos personalizados às necessidades de cada mulher, que daí eu chamo de jornada da mulher desperta. Né, que é um caminho individual onde eu vou fazer o quê? Eu analiso passo a passo da tua caminhada. Eu vou identificar as raízes profundas das tuas dores existenciais. E aí você consegue fazer a virada de chave de cura e transformação que, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, estão superando as mulheres aí que já se atendem e fizeram essa jornada e estão fazendo, supera as expectativas. Porque o que que acontece? Antes da mentoria, as mulheres não imaginam a potência que tem. E depois que elas integram toda essa potência, que elas escolhem viver realmente a melhor versão delas, esse feminino se torna consciente. E aí elas falaram: nossa, eu não imaginava que eu tinha essa potência toda. Percebe? Então eu consigo ir com as mulheres nesse nível. E gurias, eu falei para vocês que ia ter uma surpresa hoje na live, né? E essa surpresa, e eu sei que muitos de vocês já estão esperando há muitos meses, né? E eu prometia, e eu não tinha tempo de preparar. Essa surpresa é o nível 3 dentro do caminho do feminino consciente, do sagrado feminino. Que eu quero colocar aqui para vocês, que é a mentoria da liderança Shakti online. Então, o que é isso? É um projeto para as mulheres que já despertaram a sua melhor versão, né? Que sentem esse chamado de transformar outras mulheres. Essa mentoria ela é em grupo e online e eu trago, gente, conteúdos, vivências que eu absorvi e desenvolvi na minha caminhada, nesses meus mergulhos profundos e desafiadores que eu contei para vocês agora. Então, gente, eu trago o melhor de tudo que eu já vivi,
tudo que eu estudei, tudo que eu vivenciei nessa jornada. Realmente, olha, é um amor grande envolvido nisso tudo, nesse projeto. É um nível 3, vamos dizer assim, né? Então, gente, as mentorias individuais da Jornada da Mulher Desperta, elas ainda estão abertas e ainda podem ser, até o final do mês eu ainda tenho algumas vagas, tá? E elas podem ser presenciais e online. Já essa mentoria nesse grupo da Liderança Shakti, eu tô lançando esse mês. Então é a primeira vez que eu tô aqui conversando com vocês sobre isso. E para quem tiver lá na comunidade da Tenda da Mulher, vai ter prioridade porque já tá nessa caminhada junto, né? E eu tô preparando um descontão especial de lançamento, gente. Essa mentoria tá bafônica, é muita transformação mesmo, tá? E aí vocês aguardem que eu logo vou disponibilizar para vocês lá na tenda todas as informações, como que vai ser os materiais, os conteúdos, tudo. Mas olha só, para você que já sentiu o chamado, mulher, de realmente viver essa grande transformação de uma vez por todas na tua vida, vem para a comunidade agora, porque a gente não tem mais tempo, a gente não precisa mais ficar adiando a nossa felicidade, a nossa realização, assumir a nossa missão de verdade nesse mundo. Então me chama lá no direct, entra para a comunidade é gratuita. E a gente vai conversando, eu já vou postar para vocês um vídeo, porque agora não vai dar tempo, então eu preparei um vídeo para vocês lá, para explicar como vai ser essa jornada, tá? E aí vocês podem me chamando no direct, inbox, ó, tá terminando, eu tenho 20 segundos aqui no Instagram só. Então, eu queria deixar para vocês, né, esse presente aqui de transformação. E eu espero que todos vocês tenham se conectado com esse conteúdo. Quero deixar um beijo grande, um abraço perfumado a todas vocês. Nos vemos lá na comunidade, galera. Um beijão!